Curso de extensão, modalidade virtual. Diferenças e alteridades na educação. Conversas, problemas e perguntas. De 15 de julho a 26 de agosto de 2020, às quartas-feiras. Horário, 18 às 20 horas. No Instituto Benjamin Constant, Rio de Janeiro. Ver com outros olhos. 5 de agosto de 2020, às 6 horas. Leidiane Macambira e Dayana Pilar. Organização, Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, FFP, UERJ. Agora, nesse momento, estamos com 58. Boa tarde. Agora está gravando, né? Então, apesar de eu não conhecer muitos de vocês, eu me sinto como se estivesse, não é a mesma coisa, mas o clima, vamos dizer assim, é o mesmo que eu sentia na sala de aulas na FPP, nas quarta-feiras, segunda-feira, quinta-feira à noite, dando aula. Isso é muito bacana. Acho que, apesar de tentar revertir o discurso, apesar da tecnologia, eu diria que bom que a gente pode usar esse dispositivo tecnológico para continuar nos encontrando e produzir esse espaço de sala de aula, que ele precisa ser mais extendido que aquele espaço de sala de aula que a gente conhece e que, em certa forma, tem saudades. Então, penso eu que a gente precisa começar a celebrar também esse outro espaço de encontros e não nos referir a esse espaço de encontros apenas porque não temos outra alternativa, porque, apesar de, mas muito mais entendendo esse espaço como um espaço de afirmação. É o espaço possível nesse momento que a gente está atravessando e é um espaço que pode se forjar um espaço de bons encontros, né? Bom, dito isso, deixa eu ver o cartazinho aqui. Hoje nós temos um encontro muito que continua essas conversas, um encontro muito querido, né? Um encontro que com certeza foi um bom encontro entre elas, que já se conhecem, e será um bom encontro entre nós, né? Que é a conversa que vão iniciar Dayana Pilar, que é professora do Instituto Benjamin Constant, atualmente doutoranda, da primeira turma de doutorado em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da FPP-UERJ, e Leidiane Macambira, que é professora substituta de nossa faculdade, da FPP, professora do IEPIC e doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, com bolsa da CAPES. Elas vão, então, apresentar o Instituto Benjamin, os trabalhos que elas fizeram no Instituto Benjamin Constant, de Rio de Janeiro, vendo com outros olhos, tá? Só para contextuar, esse curso, essa conversa da Dayana e da Leide, ela acontece no meio de um curso de extensão, na modalidade virtual, um curso de extensão que acontece já há 4 quartas-feiras, chamado Diferenças e Alteridades na Educação, Conversas, Problemas e Perguntas, e é um curso de extensão que que está sendo organizado e produzido pelo coletivo Diferenças e Alteridades na Educação, um coletivo que funciona na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, e que está afiliado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, ao Departamento de Educação, Curso de Pedagogia e ao Núcleo de Pesquisas e Extensão Vozes da Educação. Esses territórios que eu nomeio aqui, que parecem apenas nomes, são os territórios que têm facilitado, em certa forma, nossa existência dentro da UERJ. Mais que facilitado, tem ajudado a produzir esse coletivo de forma afirmativa.
né? Dayana e Lady, especialmente Leidiane, forma parte desse coletivo desde o início. Esse coletivo começou a acontecer em 2011, no início, com 3 pessoas. Celinha, que muitas de vocês devem conhecer, a Alessandra, que está aí, com certeza conhece, que era companheira delas. Bruna, Leidiane e Celinha. Foram as primeiras a chegar a esse coletivo, e então, hoje, Leidiane faz parte dessa conversa, apesar de hoje ela estar muito mais vinculada ao UF, em certa forma, a partir das pesquisas, do que com a gente, né? Bom, de novo vou lembrar para você, porque Sara e Evelyn também me lembraram para eu falar, que quem quiser pode tirar uma foto, colocar no Instagram, mandar para a gente colocar no YouTube, no Facebook. É importante porque em um momento como o que estamos atravessando, essa é a forma que temos de dar visibilidade à nossa presença social, vamos dizer assim, como universidade, conseguir publicizar ao máximo possível aquilo que estamos fazendo, que é muito, né? Finalmente, e para fechar minha intervenção aqui no início, novamente vamos a dizer, como decimos há muito tempo e em diferentes contextos, que a UERJ resiste, viva a FP UERJ, e fiquemos em casa, se pudermos, o máximo possível, com a ciência. Então, eu agradeço muito a presença de Dai e de Leidiane, sei que estiveram durante a semana também produzindo material e essas coisas, e queria lembrar também para vocês que o material fotográfico e audiovisual desses encontros está disponível na página do coletivo, no Facebook. Quem curta lá pode ver, quem ainda não curte pode curtir, e também no canal do YouTube que a gente tem, e no qual postamos esses encontros, essas conversas, e também outras conversas e encontros dos quais a gente participou, e alguns vídeos no playlist de colegas, de companheiros e de pessoas amigas, como Carlos Esclier, Jorge La Rosa, Walter Cohen, Marisa Castrilhón, o pessoal da Universidade Provincial de Córdoba, em Argentina, enfim, muitos vídeos que talvez nos ajudem a ampliar essa possibilidade de encontro que o presente nos coloca, né? Então, agradeço muito, vou ficar por aqui. Dayana e Leire têm até 19 horas, mais ou menos, uns 40 minutos, para iniciar a conversa, e depois a gente vai entrar em um espaço de perguntas, né? Lembrando que é bom que vocês possam escrever suas perguntas no chat, e aí Débora recolhe, e depois fazemos as perguntas para as nossas conversantes, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Posso começar, Leide? Ou você prefere? Pode começar, Sara, a gente vai fazer uma breve autoapresentação. Aí, se você quiser já ir colocando os slides, não tem problema não, pode ir colocando, tá? Enquanto a gente vai falando. Tá bem. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Dayana. Eu tenho a pele branca. Eu faço uso de óculos de grau, tá? Eu estou de óculos. Tenho cabelo cacheado, não muito volumoso, na altura mais ou menos do pescoço. Minha sobrancelha, cabelo é castanho, claro. Eu hoje estou com uma blusa preta, estou com um brinco de argola, médio, mais pequeno, né? E como a Anne falou, eu sou professora do Instituto Benjamin Constant, atuo na educação infantil, e sou doutoranda também do programa de pós-graduação da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, sou orientada pela professora Nenice Ribeiro. A Leide vai fazer uma apresentação também, né, Leide? Sim. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Leidiane Macambira, eu sou muito grata por participar desse curso, por ser convidada em
em contribuir, dando um retorno da pesquisa que eu fiz, que foi financiada com um valor público. Então, acho muito importante dar esse retorno nesse curso. Fico muito honrada de fazer parte do coletivo e também faço parte de um outro coletivo que se chama LEAN, que é o Laboratório de Estudos e Aprontos Multimídia, que trata das relações raciais, étnico-raciais na cultura digital. Então, eu sou uma mulher negra, afro-latina, tenho um cabelo crespo, volumoso, aproximadamente acima do ombro. Minha pele tem um tom um pouco amorenada, tenho sobrancelhas castanhas, como a cor do cabelo, e estou usando uma blusa preta com um brinco de argolas. Então, não vou repetir minha apresentação mais oficial, porque a Anne já falou. Trabalho no IEPIC, no curso normal, sou professora lá, recém-contratada, recém-concursada. Alguns alunos estão aqui participando também do curso, e eu faço o doutorado na UF, recebendo bolsa da CAPES, também é importante ressaltar isso, e sou professora substituta na FFP, também no curso de pedagogia. Bem, hoje a gente está se encontrando aqui para essa conversa, né, intitulada no Instituto Benjamin Constant, Ver com Outros Olhos. Aí no próximo slide a gente vai ver que a gente tentou organizar a conversa a partir das experiências que a gente tem no Instituto, tem, né, que a gente teve no Instituto Benjamin Constant. E a partir dessas experiências, a gente queria pensar um pouquinho e desnaturalizar o olhar que a gente tem, que a gente entende o que vem a ser o ver, né? Então, desnaturalizar essa questão do ver, que o ver seja uma questão só funcional, ver só com os olhos, o olho biológico, né, o enxergar. Então, a gente queria possibilitar hoje uma conversa que fizesse a gente pensar nas outras possibilidades de ver. Aí pode passar, Sara, para mim fazer um favor? Então, a partir disso, a gente propõe, né, uma reflexão sobre os efeitos dessa condição em nossas práticas enquanto professoras, né, educadoras, nas diferenças. Tá? E a partir disso, a gente assim, acha importante apresentar primeiro e pensar, já que a gente vai apresentar algumas de nossas experiências, pensar o que vem a ser experiência. E aí, mais adiante, a gente vai ver algumas perguntas, né, em relação ao que é experiência. É qualquer uma? É aquela experiência no sentido científico de experimentação? Né? É uma experiência que faz o levantamento de hipóteses? Né? De que experiência que a gente está falando? Então, é nesse sentido, antes de iniciar, que já estamos iniciando, né, a conversa, a gente queria pensar um pouquinho e refletir de que experiência que a gente está falando, para depois fazer essa crítica, né, pensar um pouco mais sobre essa normalização do ver. Quais são as formas de ver, quais são as formas possíveis? Sara, pode passar, por gentileza. Então, nós escolhemos 4 experiências que aconteceram conosco no Instituto Benjamin Constant para fazer um pouco, para tramar essa nossa conversa nessa noite, pensando sempre a reflexão da desnaturalização do ver, como que nós vemos, como temos sido ensinadas a ver, e também pensar esses modos de olhar e de ver o outro na educação, pensar também as nossas relações pedagógicas. Pode passar, por favor. Ah, sim, já passou. Não, desculpa, pode voltar. Pensei que não tinha. Perdão. É que eu fico assim, ou olho para a câmera, ou olho para as telinhas, para as telinhas do lado, ou olho para o PowerPoint, aí eu fico dividida. Então, como a Dayana colocou, a gente fala às vezes experiência e parece que é muito natural a gente pensar que é o mesmo sentido para todo mundo. A experiência do que se trata. E na conversa de planejamento com a Dayana, que tem sido uma parceria muito interessante, foi um exercício muito bacana de propor esse momento com vocês. Então, antes desse momento, nós conversamos, fizemos chamada de vídeo, trouxemos algumas questões, e aí nós pensamos, será que todos nós
entendemos no mesmo sentido, quando falamos experiência, o que cada um entende. Então, eu gostaria de propor que pensemos a experiência no sentido que nós vamos trazer aqui, não como essa experiência que a Dayana falou, ou seja, é a experiência de anos de vida, experiência de trabalho, ou experiência dessas que a gente pensa em laboratórios, que você faz combinações com elementos químicos, não é nesse sentido. É no sentido que aí eu conto com alguns autores que me ajudam a pensar, que é o Jorge Larossa, o José Contreras e a Núria Pérez de Lara e o Walter Benjamin. Esses autores nos ajudam a pensar a dimensão da experiência para além desse sentido que a gente já tem impregnado no senso comum. Ou seja, a experiência no sentido que esses autores nos ajudam a pensar está relacionada com o que vivemos, de alguma forma, na relação com o outro, que pode ser uma pessoa, pode ser um livro, uma lembrança, um animal, enfim. Das nossas vivências, existem sempre aquelas que nos desloca, que nos tira do nosso lugar de conforto, que nos provoca a pensar. Ou seja, ela não passa e vai embora, não. Ela pacifica e produz em nós alguma coisa diferente. E esse deslocamento, ele nos transforma. Então, as experiências que nós escolhemos para trazer foi, no momento, no encontro com o Instituto Benjamin Constant, enquanto instituição, no encontro com as pessoas com as quais nós nos relacionamos lá, no encontro com as lembranças de estar no Instituto Benjamin Constant, nós produzimos algumas experiências junto com essas pessoas, e são essas que nós escolhemos trazer aqui. Então, por que nós consideramos importante? Porque a dimensão da pesquisa tem também essa dimensão da vida, ou seja, ela não está separada de nós, não é uma coisa fria que você faz lá no laboratório universitário, volta para casa e está separado, não, ela está o tempo todo entrelaçada conosco. Pode passar, se quiser, ou Dayana quiser falar, fica à vontade. E a gente vai pensar, assim, né, vai estar trazendo essas experiências de que modo que elas implicaram no nosso modo de ver, né? Por isso que a gente vai trazer para essa questão mesmo, os olhares. E, assim, inicialmente, a gente vai... Pode ir, pensei que tivesse ido, Sara. A gente vai fazer uma contextualização, tá, do Instituto Benjamin, antes de iniciar, com as experiências. O Instituto Benjamin Constant, ele é uma instituição centenária, tem mais de 150 anos, tá? É uma instituição especializada, tá? Em pessoas, no atendimento, serviços, produção de materiais, para as pessoas ditas com cegueira ou baixa visão, tá? E é interessante da gente pensar que essa instituição, ela não se limita à escola. Eu trago isso aqui porque eu pensei por muitos anos que era uma escola, uma grande escola, e não é só isso. Dentro do Instituto Benjamin Constant funciona uma escola, faz parte do Instituto a escola, mas a gente tem departamento médico, a gente tem departamento de produção de materiais, a gente tem departamento de pesquisa, então é uma instituição muito ampla, tá? E é bom a gente trazer aqui também que, por ser uma instituição especializada, ela traz uma marca, tá? Que é a questão do discurso médico, do discurso biomédico, né? Ela exige um laudo para a pessoa ingressar nessa instituição. Mas o que eu e a Leide a gente quer trazer para aqui hoje, para a conversa, não é isso que está instituído, não é essa questão do laudo, né? Mas sim outras práticas, que são as práticas instituintes. Quais as experiências, quais as relações, isso que não é mostrado e que a gente pode mostrar, mas que acontece, faz parte também dessa instituição. Tá? Então, é bom a gente pensar que esse território, apesar de ter práticas instituídas nele, existem outras práticas também. E nessa escola, que tem no Instituto Benjamin Constant, a gente pensa, embora tenha o laudo como ingresso, o sujeito para além desse laudo. É bom a gente ter em mente também que não trata-se da gente ser contrário às práticas instituídas, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, elas estão falando de experiência, elas estão contra tudo que está instituído, então. Não, não é isso. É não pôr à frente da relação. Então, o que a gente quer trazer hoje para a conversa é mostrar o que nos acontece na relação com o outro.
Esse laudo ele é importante, sim, para ingresso, é importante, às vezes, até para o professor mesmo, na sala de aula, porque ele precisa saber de alguma coisa, mas isso não pode vir à frente do encontro com o outro, à frente da relação. Tá? Então, é desse território que a gente vai falar, e um território, a gente descreveu ele, mas ele pode ser vivenciado de diversas formas, são formas singulares. E a gente está trazendo isso aqui hoje, tá? Próximo. Pode passar, Sara. E aí, como foi eu vou contar um pouco como foi a minha chegada ao Instituto Benjamin Constant, que é diferente da Dayana. Eu não sou professora do IBC, mas eu cheguei lá com o intuito de realizar uma pesquisa durante o curso de mestrado. A Annelise era minha orientadora, eu fiz o mestrado no programa da FFP em Educação, e a minha chegada lá se deu através de uma experiência que eu tive com um filme chamado Janelas da Alma, dirigido por João Jardim, que é um documentário que fala sobre cegueira, sobre olhar, sobre ver, a partir de depoimentos de artistas, de pessoas, de músicos, de cineastas, sobre a experiência de ver e não ver. E aí, em um desses depoimentos, havia um professor que disse que, até então, ele achava que ele via tudo perfeitamente bem. Ele nunca percebeu que na vista dele, no modo de olhar dele, existia algum tipo de deficiência, algum tipo de problema visual, não tinha. Ele achava que via tudo perfeitamente bem. Até que uma vez ele foi ao oftalmo e o oftalmo passou o óculos para ele usar. Quando ele colocou os óculos, ele percebeu um monte de detalhes que até então ele não tinha percebido antes. E isso, eu assisti esse filme, foi na disciplina de Educação Especial, com a Annelise também, lá para 2010, por aí. Olha para você ver quanto tempo uma experiência reverbera na gente, ela fica matutando o tempo todo. E eu assisti aquele filme e fiquei tão impactada que eu voltei para casa, observando tudo à minha volta, a ponto de ficar olhando, de perguntar ao meu marido, apontando para as coisas assim, o que você está vendo ali? Qual a cor? Mas como assim? É verde como? Verde escuro, verde claro? Porque eu comecei a desconfiar, achando assim, será que eu estou vendo, que o que eu estou vendo é o que o outro está vendo? Será que o ambiente que eu percebo é o mesmo ambiente que o outro percebe? Então, foi com essas questões que eu me interessei. Fiz algumas pesquisas no curso de graduação para o TCC, mais especificamente, eu entrei no Instituto Benjamin Constant, no mestrado, para entender como que era o modo de percepção do mundo, como era composta as visualidades de pessoas cegas, que eu venho a chamar, na minha dissertação de mestrado, de pessoas que não veem apenas com os olhos, ou seja, elas percebem o mundo de outras formas. E aí eu coloco o termo ver para justamente ressignificar esse termo, para desvincular ele dos olhos. Então, foi com essa inquietação que eu cheguei no Instituto Benjamin Constant e realizei minha pesquisa no setor da reabilitação, junto com aproximadamente 6 pessoas, que se tornaram cegas ao longo da vida. Elas não nasceram cegas, mas elas, geralmente, a maioria na vida adulta, que se tornaram cegas e estavam lá aprendendo outra forma de perceber o mundo na reabilitação para poder se localizar na cidade, viver, continuar com as suas rotinas. Bem, comigo foi bem diferente, né? O movimento já foi outro. Eu fiquei sabendo do concurso do Instituto Benjamin Constant para professora, então eu já atuava na educação. Eu quis fazer esse concurso, então eu comecei a me preparar, comecei a ler tudo sobre cegueira, e comecei a estudar Braille, eu queria aprender, e para eu chegar lá já pronta, né? Eu falei, vou chegar lá preparada. Eu consegui passar no concurso, e depois que fui chamada, estudei mais ainda, fiquei pesquisando tudo que eu podia. E quando eu cheguei, eu criei expectativas, né? Estudando, eu criei muitas expectativas. E eu esperava encontrar crianças quietinhas, né? Eu esperava, assim, nunca imaginava que as crianças iam sair correndo pela sala ou então pelo pátio. Eu esperava encontrar, assim, não um parquinho igual tinha nas escolas que eu já trabalhei, aquele parquinho de educação infantil. Eu não esperava encontrar e eu encontrei. Então, quando eu cheguei, que eu vi as crianças correndo pelo parquinho, se balançando,
Às vezes eu me assustava, me causou um estranhamento muito grande quando eu cheguei à instituição. E eu comecei a perceber que muitas coisas que eu pensava sobre aquela criança, sobre aquele sujeito, não eram bem assim. Então, eu passei a tensionar e questionar o meu modo de pensar. Por que que eu pensava assim? Por que que eu achava que ver era isso? Inclusive, a palavra ver, eu achava que era uma palavra que eu não poderia utilizar dentro do Instituto Beijando Constão. Tá? E uma das primeiras coisas que aconteceu quando a coordenadora me apresentou a turma foi uma criança falar: "Ih, oi, tia, vem ver isso daqui", e puxar minha mão. Eu falei: "Como assim? Ele está falando ver?" Então, eu fui para casa pensando muito sobre isso. Aquilo me causou muito estranhamento. E, a partir disso, eu percebi que eu precisava colocar a relação à frente. Não que eu tivesse que ignorar tudo que eu estudei, que eu tinha aprendido, mas que não havia esse preparo mesmo, porque eu estava lidando com sujeitos, com singularidades. Então, a relação, e foi com eles que eu fui, e até hoje ainda aprendo, é com, nunca é sobre. A minha chegada, assim, para vocês terem uma ideia, é bem diferente da lei, como que o mesmo território e a gente vivencia de diversas formas, né? O movimento foi outro e a gente chegou ao mesmo questionamento, que são os modos de ver. Sim. Agora, Sara, nós vamos apresentar duas imagens não visuais, que chamamos de paisagens sonoras, para vocês. Então, a intenção é o seguinte, que, se for possível, vocês fechem os olhos e possam tentar exercitar o ver com o corpo todo. E, Sara, eu vou te pedir, por gentileza, que você desligue, tira o PowerPoint, que eu vou passar alguma coisa agora. Senão dá divergência, Sara. Isso. Só um instante. Aí a ideia é essa mesmo que a Kelly colocou, tá, gente? Quem puder, assim, se sentir à vontade, feche os olhos, tá? É uma paisagem sonora, então é bacana da gente... Tentem sentir o máximo de detalhes possíveis. Bem, a ideia não é a gente descrever esses áudios, mas a gente vai contextualizar um pouquinho, tá? São áudios retirados do trabalho de dissertação meu e da Leide. A Leide trabalhou diretamente com paisagens sonoras, tá? Na dissertação dela. Eu não trabalhei com paisagens sonoras, mas eu também gravei um áudio na produção da dissertação, que eu trabalhei com produção de papéis, tá? Reciclados. Então, a gente retirou do nosso trabalho, tá? De mestrado.
que vocês receberão um link ao final do curso, tá? Para ter acesso a esses trabalhos. Sim, a produção das paisagens sonoras na minha pesquisa se deu pelo fato de que, quando estava no encontro com as pessoas que participavam da pesquisa, comecei a perceber que existiam outras formas de produção de imagens para essas pessoas, que eram imagens a partir de cheiros, de sensação, de sons. Claro que se a gente pudesse trazer aqui experiências olfativas, experiências com toque, a gente, com certeza, nós adoraríamos. E talvez até tentaríamos fazer isso se fosse um encontro com pessoas aqui o tempo todo. Mas, como é um encontro virtual, o que a gente pôde criar talvez foi uma atmosfera em que o som tivesse em mais abundância. Então, a gente pensou, né, Dayana, em abrir um espaço de 5 minutos para, se uma ou duas pessoas quiserem, poder compartilhar como que foi a experiência de estar nesse momento vendo uma paisagem dessa forma. O que vocês sentiram, o que vocês acharam, não foi bom, foi ruim, enfim, fiquem à vontade. Alguém queira falar? Eu gostaria de falar. Eu me chamo Maria José Vaz, não tem como aparecer o vídeo porque minha internet é muito ruim. Tudo bem, Eu fechei os olhos como foi recomendado. No início eu ainda consegui perceber os barulhos da minha casa, mas com o tempo, cada vez mais os barulhos que foram eu escutando no áudio, foi tipo dando um zunido no meu ouvido. Cada vez mais eu fui entrando dentro do som, e cada vez mais ele foi me afetando minha cabeça, como se eu tivesse eu e o som que eu estava ouvindo. Foi bem interessante. Não sei explicar direito não, mas foi isso que eu senti. Bem interessante mesmo. Obrigada pela experiência. Maria José, você ouve usualmente esses sons quando você anda pela cidade? Porque alguns deles, por exemplo, são sons comuns da casa, como o da Dayana, da produção dos papéis. A gente está ouvindo talvez muito agora. Com os olhos fechados, eu consegui perceber que era alguém mexendo na água. Inicialmente eu pensei que era o mar, mas parecia que era o mar, depois parecia que era alguém, tipo, cotidiano, lavando louça. Aí depois eu senti o barulho, eu ouvi o barulho de sirene, uma conversa indistinta, sem saber o que era, buzina, e cada vez mais a minha percepção foi aumentando. Por isso que eu gostei, porque às vezes a gente nem percebe o barulho que o outro está fazendo ao nosso lado. E essa experiência me fez eu perceber os barulhos que as outras pessoas percebem da gente, a gente nem sabe o que está fazendo. É isso, vou fechar a boquinha para deixar o outro falar. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Mais uma, gente? Dá tempo. Então, oi, eu sou o Pedro Busquet. Posso ligar a câmera ou posso manter só o áudio? Pode ligar a câmera, por favor. Pode ligar, Pedro. Tá bom. Então, aqui, ó. Estão me vendo? Então, eu me senti fora da quarentena, sabe? Eu senti que eu tava andando na rua, foi uma experiência muito legal. Deu para perceber as sutilezas do dia a dia. Foi muito interessante ouvir o ambiente, enxergar o ambiente sem ver nada. Eu realmente me senti fora de casa por um momento. Foi bem bacana. Foi tranquilo para você? Foi confortável ficar nesse lugar? Foi. Eu até queria que eu estivesse fora de casa. Me fez desejar que eu estivesse fora de casa, mas foi tranquilo. Foi muito tranquilo. Que bom, fiquei surpresa de ouvir que foi confortável, porque eu me lembro que quando eu mandei esse vídeo para orientação coletiva na época do mestrado, e aí mostrei a Annelise, foi a primeira que falou assim, são 4 minutos, não dá para ficar de 4 minutos de olhos fechados, é muita coisa. Lembra? Não, tem que diminuir. E aí eu consegui diminuir, mas hoje 2 minutos não é muita coisa, vamos diminuir para 1. E aí eu queria falar disso, pouco, né? Mas, assim, é muito difícil. É um exercício de deslocamento muito forte. Eu acho que, assim, a gente até consegue ouvir, né? Mas é muito difícil, pelo menos para mim, me manter com os olhos fechados. Eu tenho que fazer um esforço. Quase que toda a minha energia está disponível para me manter de olhos fechados, né? Eu continuo achando que é um exercício de deslocamento muito difícil e bem interessante de ser feito, né? Bem interessante.
Sim. Anne, o grau de dificuldade, aí a gente percebe que não é porque, talvez para uma pessoa cega isso seja difícil, mas é porque nós fomos educados a ver com os olhos. Então, sair desse lugar é uma situação difícil. Não sei se vocês conhecem, eu me lembrei de um filme, eu não estava nem no roteiro, desculpa, Dayana. Um filme que eu não lembro o nome do filme, mas conta a história de um rapaz cego que ele conseguiu fazer uma cirurgia e depois ele voltou a enxergar. Só que ele se sentiu num deslocamento tão difícil, tão desconfortante, que ele preferiu fechar os olhos, porque enxergar com os olhos era uma situação muito difícil para ele, como aí no inverso que a Anne colocou. Então, aí tem uma relação também de aprendizado, de se deslocar daquilo que a gente já sabe, é algo muito difícil para a gente. E é isso que é um pouco do que a gente quer trazer, né? E muitas vezes esse enxergar com os olhos, muitas vezes não, praticamente sempre nos impede de enxergar, de ver das outras formas, né? Porque a gente acaba limitando, a gente é muito visual ao enxergar, né? O mundo, ele bloqueia a gente sentir as outras possibilidades. Exatamente. Mas a ideia era essa mesmo, e mostrar quantas singularidades, né? Porque cada um vivencia de uma forma, então é muito singular a experiência. Para um é mais agradável, para o outro já causa um maior estranhamento, né? Sim. Sara, se quiser pode voltar com o slide, por favor. Eu esqueci, Sara, os slides. E agora nós vamos trazer 4 experiências. Nós fizemos um jogo assim, de narrar uma experiência em formato de conto ou de relato e tecer um comentário, um pensamento a partir desse relato. Alguns desses relatos foram produzidos há algum tempo atrás, no período em que a gente cursava o mestrado. Então, ao ler eles agora e readaptar para um tamanho que fosse rápido de fazer a leitura aqui para vocês, nós fomos também revivendo e aí gerou alguns pensamentos, algumas reflexões. E são essas reflexões que a gente vai trazer. O primeiro é um conto zapatista, não sei se todos conhecem, o movimento zapatista é um movimento de pessoas indígenas no México que lutam por liberdade, por democracia, por autonomia. E um dos porta-vozes mais conhecidos desse grupo se chama Subcomandante Marco, e ele produz textos maravilhosos em que tem circulação na internet, e muitos deles eu venho acompanhando. No final do curso, quando vocês receberem todos os arquivos, eu vou enviar também, se for possível, para inserir os arquivos em PDF dos contos deles, caso vocês queiram ler. Então, assim, o conto está em espanhol, e eu fiz uma tradução um pouco descuidada no sentido assim, não fui uma tradução literal, fiel, mas para meio que resumir também e trazer a ideia do conto para vocês. Então, vou começar a leitura. Diz assim: olha, capitão, havia um tempo, há muito tempo atrás, em que ninguém via. Não significa que não tivessem olhos os homens e mulheres que caminhavam nessas terras. Eles tinham, mas não olhavam. O caso é que os primeiros deuses, os maiores, aqueles que fizeram nascer o mundo, não explicaram para quê e porquê de cada coisa. E uma dessas coisas eram os olhos. E por isso, os homens e mulheres que viviam aqui caminhavam tombando, esbarrando-se, chocando-se, caindo uns sobre os outros, agarrando coisas que não podiam e deixando de pegar coisas que necessitavam. Ou seja, tinham seus olhos, mas não enxergavam. Passado um tempo, esses homens e mulheres, sem ver, entraram na festa dos deuses, chocaram-se uns com os outros, derrubaram as coisas à sua volta, atrapalhando todo o baile. Os deuses, enfurecidos, viraram para eles e perguntaram: olha, vocês não estão vendo? Não veem por onde anda? E aí foi quando esses homens e essas mulheres, sem entender o que estavam falando, virou-se para eles e perguntaram: mas o que é ver? O que é olhar? Foi então que os deuses perceberam que eles não tinham deixado claro
e não haviam ensinado a esses homens e mulheres que caminhavam nas terras o que é e como ver. Aí eu pergunto, a partir desse conto, será que o ver é função natural e exclusiva dos olhos? Se por um acaso fôssemos ensinadas que os olhos serviam... Aliás, se por um acaso nós não fôssemos, como esses homens e mulheres, nós não fôssemos ensinadas que os olhos não serviam para ver, como seria a nossa percepção do mundo? Uma vez ouvi um fotógrafo esloveno chamado Evigen Bavica, que dentre muitas outras coisas é cego, e ele se tornou fotógrafo depois de se tornar cego. Ele disse o seguinte: a visão imprime distância. Ou seja, olhamos e de longe mesmo já presumimos que sabemos o que estamos vendo. Ao ver um aluno com cegueira ou com outra deficiência, por exemplo, antes mesmo de nos aproximarmos dele para conhecê-lo, já o vimos através dos discursos médicos, dos discursos discapacitantes, dos discursos preconceituosos. Assim o vemos e tão logo decretamos o nosso juízo sobre ele. Necessitamos abandonar esse olhar que imprime distância para nos permitirmos ao gesto de aproximação, de toque, de sentir a presença do outro, um gesto de abertura ao encontro. O meu também é uma narrativa, tá? Eu vou ler para vocês e a gente depois pensa um pouquinho. Estávamos Lucas, eu e mais duas crianças, Luísa e o Henrique, indo para o almoço, quando de repente ele parou tudo e disse: espera, tia, a Luísa e o Henrique já tiraram os olhos para limpar? Eu disse: como assim? Ele respondeu: tirar, tia, eu sempre tiro os meus para limpar. Nesse momento, Henrique interrompeu: Lucas, meus olhos não saem, eu só lavo. O seu sai? Uau! Muito legal. Os olhos do Lucas saem, Luísa. Luísa não disse nada, mas fez uma cara de maravilhada com o fato de os olhos de Lucas saírem, e eu continuei. Mas você não tira os olhos na escola, né, Lucas? Se for necessário, e ele estiver sujo, muito sujo, a ponto de te incomodar, sim. E ele respondeu: eu limpo em casa, tia. Assim, fomos para o almoço conversando sobre as coisas que fazemos em casa e não fazemos na escola. O fato é que Lucas utiliza duas próteses, uma em cada olho. Para ele, é comum tirar os olhos. Por isso, faz parte da sua rotina diária, a ponto de pensar que todas as pessoas tiram os olhos. Para Henrique e Luísa, não é comum tirar os olhos, mas, ao mesmo tempo, consideram o fato de Lucas tirar os olhos, no caso as próteses, né, algo muito legal. Então, eu penso, e venho questionando desde então, o que nos permite pensar como pensamos? O que nos permite agir como agimos, falar como falamos? Para Lucas é normal tirar os olhos. Por que é normal? O que é normal? Mas Henrique e Luísa acharam muito legal. Por que acharam legal? Então, eu penso que talvez seja necessário, enquanto educadores, enquanto sujeitos, pessoas, né, nos colocarmos, talvez, na condição de infância, para ver com outros olhos. Quando eu falo de uma infância, eu não falo de uma infância em tempo cronológico, não, mas a questão do tempo vital mesmo, da condição de infância, que eles acharam legal, que para um adulto causa estranhamento. Para mim, causou estranhamento de tirar as próteses. E o que é prótese? O que faz uma prótese ser prótese? O que faz de um olho ser olho? Então, talvez a gente precise voltar a essa infância, resgatar isso enquanto educador, para ver de outros modos, de outras formas. Sim. A terceira experiência foi numa viagem que eu fiz no Instituto Benjamin Constant, porque na conversa com uma das participantes, ela sempre relatava que era algo muito difícil fazer o trajeto que ela tinha que fazer todos os dias para ir para o IBC, para reabilitação. Ela morava na Rocinha.
E aí ela falava tantas vezes que uma vez eu falei, bom, a gente pode. Será que você permitiria eu te acompanhar algum dia nesse trajeto para poder gravar o som desse percurso e aí poder produzir uma paisagem sonora dessa viagem? Ela concordou, eu ok. Mas o que aconteceu? No dia anterior ao combinado, eu fiz uma busca no Google Maps porque eu morei a minha vida inteira do lado de cada poça e não conhecia nada no Rio, então não sabia o percurso da Urca, que é onde fica o Benjamin Constant, a Rocinha. E eu imaginava, olha, eu toda com meus preconceitos, que pelo fato de eu ser vidente, que é o termo que a gente usa para quem enxerga com os olhos, que pelo fato de ser vidente, eu deveria guiar aquela viagem. Olha um percurso que é feito por ela todos os dias, e eu tive a presunção de achar que pelo fato de eu enxergar, eu que deveria conduzir aquela viagem. E aí eu fiz buscas no Google Maps para saber mais ou menos o percurso e tal, e fomos. Chegou o dia seguinte, estava lá esperando ela, pegamos o ônibus, porque eu não dirijo, e a ideia era fazer o mesmo trajeto que ela. Fomos para o Instituto Benjamin, fomos para pegar o ônibus. No meio da viagem, alguns minutos, ela adormeceu. E foi. Passou alguns minutos, ela acordou de novo, virou para mim e perguntou: aonde nós estamos? Será que a gente já está chegando? Naquela época, gente, eu não tinha facilidade para ter 3G, então eu não podia pegar o Google Maps no celular. Eu comecei a ficar desesperada, comecei a olhar pela janela do ônibus para ver se via, sabe, aquelas lojas com nome de bairro, com nome de rua, plaquinha, e não tinha nada. Eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, pronto, perdi. Tô perdida, ainda perdi com ela, que vergonha. E ela, percebendo a minha agonia, virou para mim e falou assim, só um instantinho, peraí. Abaixou a cabeça. Esse gesto de abaixar a cabeça é muito interessante porque tem um músico chamado Hermeto Pascoal, que ele tem baixa visão. Não é baixa visão, ele tem acho que ele é estrábico, se eu não me engano. Não sei se isso é considerado baixa visão, né? Mas ele dizia o seguinte, sabe como que a gente vê? Até no filme Janelas da Alma, ele fala assim, a gente vê com a nuca. Aí o diretor falou, mas como? Preste atenção, quando alguém fala assim, eu vou te contar uma coisa, mas presta muita atenção, que qual o movimento que a gente faz? A gente abaixa a cabeça para ouvir. Aí ele usa essa metáfora de que não é tanto os olhos, tem outros elementos aí. E aí, passado um tempo dela com a cabeça baixa, ela vira para mim e falou, a gente está na rua tal. Eu olhei assim, meio descrente, tá bom. Passou alguns minutinhos, quando o ônibus andou um pouco mais à frente, eu vi pela placa que tinha na esquina que realmente era a rua que ela tinha falado. E aí eu virei para ela e falei assim, mas como é que você sabe que era essa rua que a gente estava? Aí ela disse assim, pelo engasgo do ônibus. Ou seja, aquela rua era uma rua com um trânsito muito carro, muita gente atravessando, muito sinal. E ela explicou que quando o trânsito é assim, o ônibus freia muito. Ele acelera, freia, freia. E isso produz no nosso corpo um movimento como de frente para trás, como se fosse um engasgo. Ou seja, era o engasgo ali que fazia ela perceber onde ela estava. E aí eu fiquei pensando, quantas cegueiras eu produzi em mim por considerar tolamente que os olhos são a única janela para o corpo. O que pode uma educação que permite se perceber o mundo com o corpo inteiro? Quando privilegiamos um currículo que usa apenas a razão, a cabeça, aniquilamos muitos outros elementos. Outra questão importante que essa participante da pesquisa me ensinou é que a deficiência, ou seja, a falta, a debilidade que nós atribuímos a quem não vê com os olhos, não é natural, ela é criada. É uma criação e é reforçada pelo ambiente, ou seja, no ônibus, sem nenhum elemento visual disponível, os meus olhos não serviam para nada. Eu era a pessoa deficiente. Então, eu pergunto a mim mesma e também pergunto a vocês, quais contextos estamos criando em nossas práticas docentes, em nossas salas de aula, em nossas salas de recursos,
nas nossas salas com os nossos colegas também docentes, quais são os contextos que permitem que qualquer pessoa, qualquer uma, possa aprender do seu jeito? Será que a gente cria esse contexto? Ou são contextos que aniquilam qualquer uma outra forma de aprendizado diferente da nossa? Aí eu trago uma outra narrativa que vai de encontro, né, com a experiência de Leide. É a seguinte: assim que cheguei ao Instituto, fiquei impressionada com sua dimensão. Me refiro aos espaços físicos que os constituem. Tantos corredores, entradas, saídas, andares, etc. Fui orientada, após passar pelo departamento pessoal, ao me dirigir ao DED. Logo perguntei: o que significa a sigla DED? Assim me informaram. É o Departamento de Educação e fica localizado no prédio aqui à frente. Você entrará em uma porta estreita, subirá uma escada de madeira, passará pelo corredor de madeira e logo assim que sentir o corredor de pedra, entrará na porta à sua direita. Tentei gravar tudo, mas só ficou mesmo o prédio à frente, a porta estreita e a escada de madeira. Não achei a escada de madeira, e quando vi, estava perdida por entre os corredores do IBC. Resolvi pedir informação a um senhor que vinha no corredor em direção contrária à minha. Falei bom dia e perguntei: o senhor pode me informar em qual setor estou? Ele começou a rir e disse: é difícil alguém pedir ajuda a um cego. Você é cega? Eu imediatamente, não. Ele rindo: é que isso é um costume nosso, mas você está no departamento médico, no corredor onde fica a fisioterapia. Quer ir para onde? Quero ir ao DED. É lá em cima. Você continua seguindo na mesma direção e chegará ao vão central da portaria. Tem 2 escadas de pedra. Pode subir por qualquer uma. À sua frente vai ter o teatro. Siga à direita e chegará ao DED. O senhor me explicou outro caminho, mas que também me levaria ao DED. Consegui ir por esse caminho. Depois, fiquei pensando, quem era o cego naquele momento? Pensei também que pode existir vários caminhos para se chegar a um determinado lugar. São muitos caminhos para se chegar. Tenho pensado nos meus. Aí eu coloco em questão e pergunto, né? Pergunto para a gente. Quais os caminhos temos escolhido para chegar aos nossos alunos? Quem nos orienta por esses caminhos? São caminhos já definidos que antecedem ao encontro com eles? Essas narrativas que eu trouxe, gente, elas se encontram também, não nesse formato, tá? Em formato de carta, tá? Na dissertação que eu produzi na pesquisa de mestrado. Aí é que eu fiz uma adaptação. A gente fez, né, Leide? Sara, pode passar, por favor. E aí nós deixamos para a reflexão dessa conversa algumas questões que nos surgiu nos nossos encontros, né, Dayana? Mas que gostaríamos de trazer para essa roda. Como nós, professores, que somos educados a ver de um modo, que por vezes até de modos de ver enrijecidos, como poderemos acolher em nossas práticas educativas outros modos de vida que percebem o mundo de maneiras diferentes da nossa. E aí, pensando nessas questões, nós podemos ampliar para além do campo da educação especial, mas para a relação nas diferenças. Modos de ver o mundo através de religiões outras, que não são as religiões com as quais nós estamos acostumados a lidar, através de modos de ver o mundo que se relacionam com outras formas de sexualidade, outras formas de gênero, outras filosofias, outras crenças, enfim, são inúmeras questões que a gente precisa perceber para que o nosso olhar seja desnaturalizado e que a gente não considere apenas uma forma de percepção do mundo, que geralmente, infelizmente, a gente sempre coloca a nossa como a forma normal, e não é. Existem muitas outras formas. Então, essas questões que gostaríamos de trazer para reflexão.
Aí a gente vai abrir para pergunta, mas ainda não é um fechamento, né? Porque a gente também ampliou, pensando que esses modos outros de ver, de tensionar, né, de pensar, implica também nos modos como a gente escolhe para escrever. Né? Então, a gente escreve, a Leide utilizou paisagens sonoras, como o trabalho dela, agora está utilizando outras coisas, eu também agora estou utilizando outras formas de escrita, e na época do mestrado eu escolhi as cartas, porque a gente acaba sendo impulsionado a isso. Né? Então, eu produzi uma expressão, né, poética, que ao final da nossa discussão, a gente vai abrir agora para as perguntas, e a gente vai ler, né, Leide? Isso. No final, se der tempo, a gente gostaria de ler fazer essa leitura. É isso, pode passar, Sara, se quiser. É só o agradecimento, o nosso contato, fiquem super à vontade, tá bom? Muito obrigada. Ótimo, gente. Muito obrigada, Leidiane, muito obrigada, Daiane. Deixa que eu arrume aqui para ver os rostinhos de vocês. Espera lá, Pronto, aqui estou vendo todo mundo. Isso. Muito obrigada pela disponibilidade e também, principalmente, por compartilhar com a gente narrativas das experiências de vocês, né? Eu acho que essa seria uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês, e acho que Dayana começou a desenhar um pouco essa resposta, mas que eu gostaria que vocês, eu já conheço que orientei vocês, né? Mas que vocês contassem um pouco para o pessoal que está participando do curso de extensão. Eu fiz algumas perguntas aí, Débora depois pode fazer, mas essa já vou colocar agora, porque eu penso que seja interessante que vocês contem a forma em que vocês conseguiram produzir uma linguagem que suportasse contar a experiência do encontro, né? Porque, principalmente, eu acho que na universidade e na educação, nós vemos muito descrição de práticas. Isso eu acho que a gente faz e a gente vê, e eu acho que é um passo importante explicitar aquilo que você faz. Bom, me conte, descreva aquilo que você faz. Mas como você faz? Qual é o material que você usa? Quanto tempo você usou? A que hora começou? A que hora terminou? Todas essas perguntas, elas compõem e levam as pessoas, estudantes de pedagogia ou professores, a descrever uma prática, e acho que esse passo é muito interessante e importante. Mas temos pensado, inclusive juntas várias vezes, que narrar ou explicitar uma experiência é muito mais do que descrever uma prática. Que é um pouco o que vocês fizeram aqui, né? Talvez se há alguém que seja especialista na área de deficiência visual, educação de pessoas cegas e etc., pediria para vocês explicar o método com o qual vocês trabalham ou alfabetizam ou desenham o planejamento pedagógico para essas pessoas. Enquanto vocês foram para outro lugar. E a mim, particularmente, o que me interessa não é essa parte, embora eu ache que é importante, mas o que me interessa, muito mais do que a explicitação da linguagem técnica, metodológica, didática, é a narração daquilo que passa com a gente quando a gente se encontra. Ok. E aí, essa explicitação, Leide e Dayana, essa narração, ela não é tão confortável como é a descrição da prática. A descrição da prática, qualquer um que está aqui e está em sala de aula, consegue fazer. Se eu pergunto a Lê, qualquer pessoa, Lívia, descreva aí o que você fez
hoje pela tarde com sua turma. As pessoas falam sobre isso, porque faz um pouco de memória e descreve aquilo que você faz. Eu diria que essa linguagem é mais ligada àquilo que vocês chamam, e a Rosa chama de experimento. Uhum. Mas ela é uma linguagem ou uma língua que não suporta muito bem narrar o encontro com o outro. Aí você diz, mas me faltam palavras para dizer o que eu senti quando me relacionei com esse aluno. Aí, exatamente onde falta a palavra, a sensação da falta e do incômodo, é que vocês criam uma forma de dizer. E acho interessante que vocês possam falar um pouquinho sobre isso, porque vocês criam essa forma outra de narrar o encontro com o outro dentro da universidade, que precisa muito pela linguagem didática, metodológica, né? É isso. Sim. Posso começar, Dayana? Pode. Então, quando eu comecei a estudar o campo da cegueira, uma coisa que era muito comum eram textos dos quais sempre começavam com aquele desenhozinho do sistema ocular, aquele globo indicando as características, e aí vinha dizendo sobre o que não funcionava para ocasionar cegueira. E eu fiquei muito intrigada porque eu pensava assim, existem mais coisas aí que não são ditas nessas formas. Não quer dizer que essas formas não sejam boas, não estou dizendo isso, não estou querendo anular uma em detrimento da outra, mas existem mais coisas aí. Ou seja, aquilo que aquele professor no filme Janelas da Alma colocou, que ele achava que via e depois percebeu que tinha mais detalhes, isso não estava presente naquele desenhozinho do globo ocular. Da mesma forma, quando, por exemplo, eu vou para o Instituto Benjamin Constant, me encontrar com as pessoas que faziam a pesquisa, e chegando lá, eu pergunto a ele, eu peço um dia antes para que eles levassem uma fotografia de si. E eles chegam no outro dia com um cartão postal. E uma das pessoas chega com um cartão postal que era tipo esses cartõezinhos de vereador, sabe? Que dá bom dia, feliz aniversário. E a pessoa chega para mim e fala assim, aqui tá minha foto, a foto da minha amiga. Ela tá numa praia. Você tá vendo a minha amiga? Olha a praia. Foi lá em Botafogo. E eu não via nada daquilo. Na hora me veio um sentimento de angústia, ou seja, se eu fosse descrever aquele momento, eu ia descrever que as participantes não trouxeram o que eu havia pedido e pronto. Mas aquela angústia que eu senti, o sentimento, às vezes, de decepção por não ter conseguido o que eu esperava. A volta do IBC para casa, conversando com colegas de pesquisa, no qual eu narrava o que aconteceu e elas vinham trazendo outras questões. Em casa, pensando, ou seja, tudo isso que eu vivi junto com eles e que eles me apresentavam, se fosse somente pela descrição, não ia conseguir. E eles me trouxeram uma outra dimensão. Existem outras formas de narrar. E a gente está te apresentando isso, a gente quer transitar por esse espaço. Não é esse espaço aí que você está trazendo para a gente, essa fotografia visual. Existem outros elementos que estão disponíveis para narrar e que dão a ver outras experiências, como a experiência que nós narramos quando falamos do ônibus, quando o rapaz que indicou o caminho para a Dayana trouxe, você vai pelo chão de madeira. O chão de madeira está lá. Talvez se a gente nem ia passar despercebido o chão de madeira. Mas existem outras formas que dão a ver esse chão de madeira. E aí, às vezes, a linguagem acadêmica formal, hegemônica, que é aquela que é distanciada, que é aquela que tem como uma das regras que você seja objetivo, que você não coloque seus sentimentos. Essa linguagem, que também é importante, ela não dá conta. E aí a gente precisa nos dispor de outras linguagens até que a gente não domine, mas que vá transitar pela questão da necessidade para poder dar a ver, ouvir e falar aquilo que nos acontece. Não é, como a professora Annelise falou, não é uma coisa tranquila. É tenso, porque muitas das vezes, narrando nossas experiências, a gente nos expõe, e aí a gente precisa ter a coragem de nos expor, de expor aquilo que às vezes vai depois. Porque nós estamos imersos também nesse lugar
eu fui produzida numa educação extremamente visual e preconceituosa. Uma das questões que mais me inquietaram durante o mestrado e que eu trago no meu doutorado é que eu percebi uma cegueira em mim, que era a cegueira da própria negritude. Então, ou seja, essas questões eu poderia passar despercebido, porque se eu fosse numa forma de produção de pesquisa em que eu considere que eu não estou imersa na pesquisa, mas que eu sou um sujeito superior às pessoas que participam e que descrevo aquele ambiente de forma distanciada, nada disso ia aparecer. Mas eu acredito numa pesquisa em que o pesquisador ele está imerso porque ele também é sujeito. Nós não produzimos verdade sobre o outro, pelo contrário, a gente sempre diz desde a gente, das nossas experiências com o outro. Então eu estou dentro dela. E por isso que tem essa dimensão da coragem, de se expor. Comigo também funcionou um pouco assim nesse sentido, né, o movimento, porque eu senti a necessidade de escrever sobre aquilo que eu estava vivenciando, aquele estranhamento, aquele impacto todo, e realmente descrever não ia dar conta, não ia suportar, não ia me saciar, não ia me alimentar. Então, eu busquei outras formas de escrita. No caso, na dissertação, eu utilizo cartas e conversações, que eu chamo. Então, a partir das cartas, eu expresso o que foi vivenciado ali, dito de modo mais informal na prática, né? E as conversações eu converso com as pessoas, com o coletivo, né, que eu participo, com os autores, e assim a dissertação foi sendo produzida, e não é um movimento, não como um movimento de uma pessoa, não é uma dissertação minha, mas foi produzida por um coletivo, porque tudo que você vivencia e experiencia, meus alunos também escreveram, porque sem eles eu não vivenciaria aquela situação. O Instituto Benjamin Constant também escreveu comigo, meus colegas de trabalho também escreveram. Então, a gente tem essa ideia que realmente uma forma só de narrar não vai dar conta. Mas eu acho que além da questão do desconforto, né, desse estranhamento todo, a gente tem muito, eu pelo menos experiencio isso muito e sinto às vezes, a questão das barreiras acadêmicas mesmo, quando você vai publicar, quando você vai colocar a sua dissertação na biblioteca, só que é uma postura que você assume, é uma postura política também, porque você está fazendo um movimento, né? Então, e importante assim também a gente pensar que educar é um processo amplo. Então, se a gente está falando de sujeitos, de singularidade, de experiência, não tem como a gente limitar isso a uma linguagem única. E uma linguagem única que muitas vezes não é da educação. Às vezes é uma linguagem que foi nos imposta, né? E então, tudo que a gente produz, por exemplo, às vezes a gente utiliza uma linguagem, essa linguagem acadêmica, uma linguagem mais jurídica, é algo que foi imposto. Então, como que eu vou falar e representar as singularidades? Representar não, essa palavra também não é mais apropriada, mas como que eu vou narrar, expressar, né, aquilo que nos passa, aquilo que acontece, o que é de singular, o que há de singular no nosso encontro, a partir de uma linguagem já dada? Eu senti muita dificuldade com isso, e até hoje eu ainda venho, todo mundo que assume, né, essa postura, como o Leite colocou, sofre as consequências, mas a gente não sofre sozinho, a gente sofre junto, porque a gente não fala, a gente não criou isso, né? O próprio Larosa fala que a gente tem que criar linguagens para a educação, e não utilizar apenas uma. Então, é importante a gente não falar sozinho, a gente tem todo um suporte filosófico, tá? A gente busca os grupos que apoiam as narrativas de diversas formas de se expressar no próprio ambiente acadêmico, tá? Não existe uma forma única, não é isso que a gente defende, e é importante vivenciar essa experiência, né, da escrita, de se expressar para conseguir dar conta de se narrar. Eu acho que vou entrar antes da pergunta, embora a pergunta a maioria fui eu que fiz. Anne, posso falar uma outra coisa? Pode. Também é importante ressaltar que narrar dessas outras formas não quer dizer também que a gente vai conseguir dar todo o contexto. Por exemplo, só porque eu vou narrar de uma outra forma, eu vou trazer, talvez, paisagem sonora, eu vou trazer som.
aí eu vou conseguir dar conta da realidade. Não, não há essa presunção. Pelo contrário, isso é uma ideia que trazia o discurso hegemônico de ciência, de achar que pode dar conta, descrevendo, da realidade. E a nossa intenção não é dar conta da realidade, porque nós entendemos que o que a gente percebe é sempre de um ponto de vista. Então, outra pessoa com outras experiências de vida, desde outro lugar, vai ter outra perspectiva daquilo. Ou seja, um exemplo de coisas que nós não damos conta. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz o percurso do Instituto Benjamin Constant de olhos vendados. Os participantes, o ano inteiro ficavam, você ainda tem que andar com a gente de olhos fechados para a gente mostrar para você o IBC visto pela gente. Olha isso. Eu estava cansada de andar naquele lugar porque eu toda semana estava ali durante um ano. E aí, no último dia, eu fiz essa experiência. Eu fiquei com os olhos vendados e eles me guiaram. Chegou um momento que um estava na frente, eu no meio e a outra atrás de mim. Eram 2 pessoas e eu. E um falou assim, fulana, vamos para o refeitório, vamos seguir em frente. Aí a pessoa que estava atrás de mim, que também era cega, virou para ele e falou assim, não, para que você está indo para o lugar errado. Aí ele, não, tô certo. Ela, não, porque aqui o vento não bate na nuca. Se o vento está batendo na nuca, você está indo para o gramado, você não está indo para o refeitório. Ou seja, quando eu não consegui uma forma de linguagem para poder colocar na minha dissertação o vento na nuca que eu senti naquela hora. Eu tentei de diversas formas narrar isso, em conto, enfim, mas são elementos que ainda não consigo, eu não encontrei. Quisera, se encontrassem, acho ótimo, e a gente vai produzindo outras linguagens, porque a ideia também não é criar outras formas hegemônicas, é sempre criando outros elementos. Acho que eu só queria recuperar, acho que isso também traz, Leire, a dimensão do limite, né, de nossas pesquisas e do limite da língua, né? E é importante que a gente saiba sobre isso. Também tem um limite que nos faz pensar no finito que é aquilo que a gente faz. E acho que poder dizer isso e poder assumir isso como uma condição te deixa muito mais aberto ao acontecimento, porque quando você não tem muita perspectiva de dar conta de uma completude e de uma totalidade, mas apresentar aquilo que acontece, você sabe que aquilo que acontece é um limite. O que acontece, na verdade, é o limite, né? Sim. O próprio Manuel de Barros vai dizer isso. O que acontece, na verdade, é a falha. É aquilo que falha, né? Mas queria recuperar uma coisa que a Dayana disse e acho que pode ser interessante, principalmente para as pessoas que estão vinculadas e trabalham com pessoas com deficiências, ditas com deficiências ou não. Mas como é que nós pensamos na importância de produzir uma outra língua que dê conta da relação com o outro e não conformar-nos com uma língua que de muitas maneiras não foi imposta e a gente também aceitou, né, essa imposição, por outros campos de estudo, principalmente o campo da medicina, né? A pedagogia, ela tem uma marca, não a pedagogia só não, mas a psicologia também, mas aqui estamos falando da educação em geral, vamos pegar a pedagogia. Ela tem um acolhimento do discurso médico hegemônico muito forte, muito forte. Tanto é assim que nós acolhemos as perspectivas evolucionistas que pensam a infância em etapas, que pensam a infância em momentos que vão sendo superados, teorias do desenvolvimento. E principalmente no campo da educação especial, isso é muito forte, né? Em que etapa essa criança está? Né? A primeira coisa que se pergunta é um discurso médico que corrobora o discurso da falta de aquele sujeito. Né? Isso é muito forte no nosso campo, muito forte. Eu diria que isso
além de muito forte, está praticamente naturalizado. Por isso é que muitas pessoas, muitos professores, a primeira coisa que pedem, antes mesmo de se relacionar com um aluno, com um estudante, é o laudo. Você não conhece o sujeito, não conhece a cara do sujeito, não sabe nem quem é esse outro, assim, minimamente, encontrou no quintal da escola, mas já tem o laudo. E o laudo, muitas das vezes, com categorias, descritivo, completíssimo, né? Definindo o sujeito. Então, aí define. Exatamente. E aí você acha que conhece o sujeito. Muitas das vezes você conhece um quadro psicopatológico. Você conhece as características do autismo, conhece as características da pessoa com deficiência visual, mas não conhece, nem conhece, mas não teve nem encontro ainda com o sujeito. E essa condição, na maioria dos casos acontece desse jeito, é naturalizada. Por isso que muitos professores demandam, mas não tem laudo, tem que fazer o laudo. Se não tem laudo, como a gente sabe como trabalhar? É esse apego ao discurso médico, que é um discurso de falta. Então, é fundamental, isso que vocês estão trazendo aqui, da produção e da invenção de outra língua, e da produção e a invenção de uma outra forma de olhar para o sujeito, é fundamental para poder dizer, não, perante do laudo, acho que foi Sara que falou uma vez, contou, não quero ler esse laudo aí, eu quero antes me encontrar com a pessoa, depois talvez eu veja o laudo até para... Não estou desconsiderando um tipo de discurso, estou dizendo, esse discurso serviu para impedir o encontro, ou seja, a afetação. A questão principal é isso mesmo, é o que a gente coloca à frente, né? A relação, ela vem à frente, o encontro vem à frente. Quando a gente está falando de educação, o laudo ele pode ser importante, pode vir à frente em outras situações. Por exemplo, como eu falei no início, para ingresso no Instituto Benjamin Constant, é o laudo. Aí a gente se pergunta, mas existe outra forma para ingresso? Talvez sim, talvez não, não se pensou. Eles utilizam o laudo porque foi a forma para aquele momento e para aquela situação de fazer uma instituição especializada. Mas na escola, a gente está falando de outro campo de conhecimento, a gente está falando de educação. E educação é amplo, então a gente não tem essa obrigação de colocar o laudo à frente, senão a gente vai estar limitando, a gente vai estar definindo esse sujeito. Não quer dizer que a gente esteja criticando e seja contrário a esse laudo, a esse discurso, a essa linguagem médica, mas que não é ela que manda, entendeu? Na sala de aula, na educação, nas nossas práticas. Não pode ser. Sim. O Matheus, na última apresentação, não, na antepenúltima, ele trouxe uma coisa muito interessante, que é o filho da Vanessa. Ele falou, você tem um cabelo cacheado, mas você diz que você tem o cabelo cacheado, mas você não é o cabelo cacheado. E aí ele fala a mesma coisa comigo. Eu tenho uma condição de visão outra, mas eu não sou somente isso. E o Carlos Scliri traz essa discussão, que muitas das vezes o que a Anne falou, nós confundimos a surdez com o surdo, a cegueira com o cego, e ainda assim a cegueira como uma coisa homogênea, homogeneizante, que a cegueira é a falta de visão, e ainda tem aí os inúmeros ensinamentos, para além do discurso médico, são os discursos das mídias, das histórias, que tem todo, em volta da visão, tem todo um arcabouço na literatura, de metáforas, como se a cegueira fosse a ausência completa de luz, como se a pessoa vivesse no escuro, como se a pessoa tivesse uma audição extremamente aguçada, e que ela tivesse dotes para música. Ou seja, toda essa forma de educação em torno da questão da cegueira, a gente imprime quando olha para alguém com cegueira. E aí, esse é o problema de quando a gente coloca a visão, aí eu uso como metáfora, a visão como um instrumento que imprime distância, é de você colocar isso como impedimento para o encontro. Ou seja, eu só vou trabalhar com ele depois que eu tiver esse laudo, ou só vou trabalhar com ele, com braille, com isso, com aquilo, porque é isso que a cegueira
a construção teórica sobre a cegueira diz, e se ele não precisar nada disso? E se ele, ou seja, eu já conheci pessoas com cegueira que veem cores, que conseguem identificar cores, e eu fico assim, mas como assim? Se a pessoa é cega, como identificar cores? Mas identifica. Ou seja, as singularidades nos mostram que a homogeneização não é o suficiente para a escola, não dá conta das relações. Talvez o discurso sobre a escola tem essas questões, mas as escolas, que são essas práticas instituintes no nosso dia a dia, nos dão outras formas de percepção. E que bom que elas existem, né? Que é onde a gente consegue respirar. Mari, eu acho que Mari Fonseca disse: tive uma experiência que deixou isso bem evidente. Como as perguntas no chat até agora são só minhas, Mari pode contar. E tem pergunta também de Raquel? Não tinha visto a pergunta da Raquel. Então, depois vamos escutar a Mari e depois a pergunta da Raquel. Boa noite a todos. Assim, eu estou acompanhando um aluno na aula de reforço. Ele, né, no laudo médico, recebeu um diagnóstico de deficiência intelectual, mas a criança é super inteligente, aprende as coisas no ar. E aí o laudo. E quando eu fui, que a avó pediu para mim ir à consulta médica com ele, porque tinha algumas coisas que ela queria que eu acompanhasse, eu fui. Chegando lá, a médica falou assim, eu não sei nem o que ele está fazendo no segundo ano, porque quer dizer que a idade mental dele é bem inferior para ele estar no segundo ano. Só que a criança aprendeu a ler, a escrever, aprendeu adição com reagrupamento, subtração, está entrando na multiplicação e está desenvolvendo muito bem. Então, às vezes, o laudo limita a capacidade do aluno de tal forma que bloqueia as capacidades dele, né, cognitiva. E eu acho isso, tem que ter muito cuidado mesmo, essa questão do laudo, porque o laudo não diz sobre o aluno, né? Então, os estímulos, né, e todo esse reforço, essa equipe multidisciplinar, né, multiprofissional, que vai acompanhar essa criança. Então, ele é uma criança que faz terapia, né, com uma equipe, é acompanhado por uma psicóloga, está comigo no reforço, tem a escola também que dá um apoio, né, mas para a médica ele era para estar na sala de aula que acompanha a idade mental dele. Eu, sinceramente, não vejo esse atraso, sabe, dessa forma. Ele tem TDAH também, TOD, isso aí é uma outra questão que é trabalhado de outra forma. Então, a experiência minha é essa que eu tenho para contar. Obrigada, Mari. Raquel, Débora, pode fazer as perguntas da Raquel agora. Sai daí, minha amor. Sonda. Boa noite a todas. Meninas, as perguntas que nós temos, a da Raquel o que pode uma educação que nos permita ver com o corpo inteiro? Difícil essa pergunta, hein? Essa pergunta é para todos, né? Eu penso que o que pode, a gente não pode dizer o que pode como de forma única, né? São as possibilidades, porque é a não limitação. Porque se a gente for pensar numa educação que ver com o corpo inteiro, é não limitar e não definir os sujeitos, né? Então, eu acho que é uma educação potente, que pode ter essa potência mesmo, né? Então, acho que não é muita coisa que a gente tem que falar. Acho que é uma pergunta para a gente guardar para si, né, Raquel? É todo mundo guardar. Eu acho que o poder desse ver com o corpo inteiro é a potência, mesmo desse gesto. Pois é, a dimensão da pergunta, quando a gente faz lá na nossa conversa, é uma pergunta que ela necessita ficar perguntando o tempo todo. Então, a ideia é que não encontremos uma resposta. Acho que essa necessidade que a gente tem, dessa formação que precisa ter sempre uma resposta para tudo, tem sempre uma dimensão de objetividade, e faz com que a gente, às vezes, mate o que há de melhor na pergunta, como diz sempre meu orientador.
o Walter Filé. Quando alguém faz uma pergunta, a gente vai logo querendo responder, e você matou o querinho daquela pergunta, que é a capacidade de continuar perguntando. Então, inúmeras experiências, a gente não... inúmeras possibilidades, o que o corpo pode fazer, eu ainda não descobri, nem todas as coisas que meu corpo pode fazer. E eu continuo perguntando isso para mim, o que o meu corpo pode fazer nas minhas práticas educativas, o que o corpo dos meus alunos podem fazer, o que o nosso corpo junto podem fazer na prática educativa. E ainda tem uma outra pergunta. O que ver com o corpo todo pode produzir de transformação na educação, no modo como organizamos o nosso currículo, no modo como organizamos a nossa sala de aula. Então, assim, eu continuo fazendo reverberar essa pergunta. Sua pergunta é uma pergunta que é pergunta mesmo, porque fica. Sua pergunta. Quando Raquel fez a pergunta, eu logo pensei, pode uma escola, não uma escola, pode a escola se permitir educar com o corpo todo? É uma pergunta também, quer dizer, será que a escola suporta o corpo? Ou ela foi criada exatamente para não suportar o corpo? Mas o corpo, como ele pode, como diria Spinoza, o que pode um corpo, né? Ele se saiu, vamos dizer assim, daquilo que foi programado na escola para ele, né? Acho que, em certa forma, a pergunta da Raquel reverbera em nós, porque ela é impossível de ser respondida, desde o geral, né? A Daisy, antes das perguntas que são... Isso. Maria José está respondendo para vocês, Raquel. Mas acho também que é interessante, no chat, e acho interessante, Daisy Barreiras Brito, se você quer falar ou ler, a experiência que você escreveu no chat, que interessa, é muito importante, acho. Sim, eu posso falar. Vale. Então, a minha avó foi até a minha monografia. A minha monografia na graduação foi até sobre essa questão, né, da minha alfabetização domiciliar. A minha avó, ela foi perdendo, ela teve uma doença, né, que ela foi perdendo a visão, ela quanto a irmã dela foram perdendo a visão gradativamente. E vovó não quis buscar auxílio para aprender mobilidade, nada disso, que ela achava, assim, meio conformada. Deus me deu, eu vou ficar assim. Ela não quis nem fazer cirurgia. Minha tia ainda fez a cirurgia nos olhos, mas também não resolveu o problema dela. E aí, mas só que a minha avó sabia andar pelo centro da cidade, pelas ruas, só que ela precisava sempre de ir acompanhada com alguém que pudesse ler o ônibus, né, que estava vindo, as placas das ruas, enfim. Aí teve uma ocasião, eu ainda era muito pequena, minha prima, que era quem fazia esse papel, ela não quis ir num passeio com a minha avó, e aí a gente não pôde ir por conta de eu não saber ler ainda, né? Então, dali por diante, eu fiquei muito curiosa com a questão da escrita, era muito pequena, e aí eu aprendi a ler na cozinha da minha avó, lendo o rótulo, ela mostrava a lata de óleo, e aí eu tinha que ler se estava para cima ou se estava para baixo. Antigamente era lata, né? Se estava para cima ou se estava para baixo, as embalagens. Eu lembro milho verde, eu achava estranho, porque o milho é amarelo, e o nome era milho verde. E aí eu me alfabetizei assim, lendo os folhetins do Testemunho de Jeová, sempre entregava em casa, e eu aprendi a ler, e ela ia corrigindo. Eu acho que aí tem uma vírgula, porque ela já tinha lido anteriormente. Eu acho que tem uma vírgula, você tem que respirar nesse momento, ali naquele ambiente, e pude me tornar a guia dela depois, posteriormente, em muitos passeios que a gente fez no centro da cidade, que hoje eu conheço muito bem por conta dela, e na Zona Sul, Copacabana, vários passeios, Pão de Açúcar, enfim, por conta da leitura e da escrita, e assim foi um aprendizado que eu tive com vovó. E era muito engraçado, porque do portão para dentro de casa, não parecia que ela era deficiente visual, porque ela dominava tudo, ela sabia quais eram as plantas que tinham no quintal, e tinham muitas plantas, todas as pedras, o quintal na parte de cima tinha muitas pedras, e ela andava, ninguém nem acreditava, assim, quem visse, mas do portão para fora, ela realmente não, né, porque por não conhecer, por não dominar e não se desafiar, ela acabava não conseguindo, precisava sempre desse suporte.
da gente, assim. Aí foi minha primeira experiência, né, com a questão da deficiência visual. E me marca até hoje. Que bom, Daisy. Você recuperou essa história para contar seu memorial de alfabetização? Sim, a minha pesquisa da graduação, eu fui bolsista da Maírce, né, sobre a alfabetização, memória e formação de professores. E aí eu falei sobre o trabalho com a memória e contei, narrei essa história, porque a gente pode trabalhar a alfabetização de diversas formas, né, não só da maneira como, assim, né, que a gente conhece, mas de diversas formas. Aí no meu trabalho eu pesquisei numa escola aí perto da FFP, no Zumira Matias, e a proposta que eu fazia era a partir das histórias das crianças, que elas pudessem contar a história, o primeiro texto sendo o nome delas, e aí o trabalho foi nessa vertente. Mas aí eu conto, né, o porquê porque eu já cheguei na escola alfabetizada também em virtude de uma experiência, assim, eu acho que primeiro eu compreendi a função da leitura e da escrita, e aí virou um outro universo, um outro campo. E aí eu acho que é isso que tem que acontecer também na escola. Obrigada, Deise. Nada, imagina. Algo que é bem interessante sobre a presença do corpo na escola, o que pode o corpo, o que pode a escola, eu penso diretamente sobre esses moldes de educação remota que a gente está vivendo hoje. Ou seja, o quanto os professores têm reclamado dessa situação e os alunos também, ou seja, a não presença do corpo dificulta o processo de aprendizado, porque não está sendo normal a gente aprender dessa forma, no ensino remoto, nem de ensinar dessa forma, está sendo uma forma precária, ou seja, somente ver a cabecinha ou o rosto não está sendo suficiente, e ainda assim tem aplicativos de videoconferência que nem o rosto dá para ver, então você não consegue ver o olhar do aluno, e isso é muito difícil, gente. Por exemplo, tá passando aqui, quando a gente estava passando o PowerPoint, eu estava vendo só o PowerPoint e não estava vendo o rosto de vocês. E isso é muito desconfortante, porque a gente precisa do contato, de ver a presença do outro e recalibrando a nossa fala e percebendo por qual caminho escolher, por onde ir. E nessa situação a gente percebe que o quanto está sendo difícil, ou seja, aí a gente percebe o quanto nosso corpo está inserido, mas às vezes nós não percebemos, mas ele tem muita importância, né? E ele resiste também, né, o tempo todo, a gente tenta só privilegiar a cabeça, a racionalidade, mas o corpo está ali, ele inala cheiro, ele cutuca, ele esbarra, faz tudo. Aí a gente vê que não é só uma questão mesmo de enxergar, né, Tayana? Porque a gente sente falta do calor, esse cheiro, a temperatura do ambiente, tudo isso a gente sente falta. É estranha, a gente estranha. Mas eu acho que seja interessante, então, que isso que falta, vamos dizer assim, é aquilo que eu estava falando antes. Seria interessante que isso não se transformasse apenas numa queixa, nem numa queixa saudosa. Não estou falando que vocês estão fazendo isso, mas eu tenho ouvido muito isso. E aí, como sair sair da queixa saudosa, como eu tenho definido, a gente faz isso coletivamente, né? Como a gente vai forjar outros dispositivos que nos permitam nesse momento contextual, criar possibilidades que nosso próprio corpo se sinta afetado pela presença do outro, embora essa presença ela não seja uma presença palpável, tocável, né? Eu acho que é um desafio muito interessante que nós temos nesse momento no campo da educação, para pensar também nessas possibilidades e para pensar também como era frágil, porque Leidene falou uma coisa interessante aqui, você falou, porque é tudo muito precário, mas aí a minha pergunta é, mas não era? Pois é. Já não era, entendeu? Sim. Então, eu penso que é interessante, não estou dizendo para interditar essa sensação,
mas para que a gente possa pensar melhor sobre isso, né? A outra vez participei num curso de extensão na Argentina, e algumas de vocês participaram, e aí o discurso saudoso da presencialidade, e eu concordo, compartilho, mas assim, meu discurso minha saudade é da FP, e não necessariamente de dar o conteúdo, é de estar na rua, é tudo isso, né? É difícil de definir do que. Mas, nesse curso da Argentina, falamos sobre a presencialidade, e eu chamei atenção para isso, de que se fala sobre a presencialidade como se aquela presencialidade que a gente conhece, ela já não fosse furada para muitos de nós. Porque para os estudantes ditos com deficiências, para muitos deles, a presencialidade que a gente tinha já era uma presencialidade furada. Compreende? Então, é interessante que a gente possa perguntar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo, né? E tentar criar outros sentidos para esse momento. Porque esse né? momento também há um deslocamento, né? Então a gente estranha porque, e a gente vai falar desse estranhamento, porque era uma coisa que a gente já tinha naturalizado. Então, quando a gente muda o modo, a forma, a gente vai desnaturalizar aquilo que existia antes, então a gente vai estranhar. Mas, ao mesmo tempo, o deslocamento, ele permite também que a gente crie outros modos, que é o que a gente está, né, que é o possível no momento, né, e consiga visualizar, entender o que há de bom, o que há de potente nisso. Eu não digo nem bom no termo de, é bom, mas o que a gente está fazendo com isso? O que isso está fazendo com a gente? Né? Então, o estranhamento a gente fala muito nesse sentido, de desnaturalizou. Então, agora a gente vai estranhar mesmo e vamos buscar formas de, né, entender isso, de, né, o que isso está causando na gente, eu acho que é a pergunta. Sim. O modo como estamos agindo, como o contexto, parece que, da mesma forma, né, com a presença de um corpo de uma pessoa com deficiência na escola, ela é uma presença que produz um estranhamento. Então, talvez as nossas condições hoje de educação, enfim, nos produz também uma situação explícita de estranhamento. É como se trouxesse à tona aquilo que a gente estava assim, não era bem assim, não era, talvez estava mais ou menos. E eu fico pensando muito na minha formação do que eu vou levar disso quando voltar. Será que vai... acho que o que eu mais intento não pode voltar da mesma forma. Eu preciso, de alguma forma, mudar o que estava sendo antes, mesmo que seja o mínimo possível, mas não pode voltar da mesma forma. Isai, então eu diria que essa experiência, talvez, que a gente está tendo agora, né, uma experiência, diria, radical em muitos aspectos, né? Porque ela nos conecta diretamente com a experiência da finitude das coisas, né? Da finitude do limite, do espaço onde você pode ir, do que você tem que botar uma máscara, do espaço que pode frequentar, de quantas pessoas, tudo isso é radical, né? E limite. E eu acho que é interessante trazer a possibilidade de que essa experiência de que esse momento se torne uma experiência. Mas eu não diria que necessariamente ela se constitui um deslocamento para muitas pessoas e para muitos de nós. Não vou falar de pessoas como se eu não fosse uma. Para muitos de nós, pode passar sem fazer uma experiência transformadora. Sim. Então, isso é a possibilidade de que esse momento gere transformações, mas não necessariamente vai ser assim. Isso pode ser assim. É como qualquer outra crise, outro momento radical que você atravessa na sua vida. Você vai aprender com isso e tentar mudar, não necessariamente. Compreende? Acho que as condições estão dadas para que a gente pense pelo menos sobre isso que nos passa.
mas não necessariamente que produza transformação, né? Mas esse momento é um momento de pensar, acho. Né? Eu falei muito hoje, gente. É o momento de ver com outros olhos. Tem alguma outra pergunta, gente? Tem aquelas duas, Anne, que são Fala. suas. Será que a escola ainda é um espaço de produção de experiências? Então, fazer uma experiência, se afetar, demanda esforço, intranquilidade? Uhum. Olha, aí... Vocês podem fechar com essa pergunta. Depois, Leide, você vai querer falar um pouquinho? Porque eu queria ler o poema, tá? Antes de fechar. Aí você fala um pouquinho, do poema. Agora estou com vocês. Eu só vou ler um comentário que nós fizemos, que nós tivemos um roteiro, fomos escrevendo, pensando aí, tem uma parte que nós elaboramos que tem muito a ver com essa pergunta, que diz o seguinte: pensar a experiência nas dimensões educativas é um exercício difícil, pois fomos formados para ensinar tudo a todos, usando apenas um único método. Por exemplo, quem aqui fez pedagogia, o curso normal, provavelmente já viu lá a didática de Comênios, qual é o desejo, ensinar tudo de uma única forma a todos. No entanto, que a gente tem uma disciplina, um planejamento, e a gente talvez tenha a expectativa de que todos possam aprender com aquilo que a gente planejou. Ou seja, no entanto, sabemos que essa forma não dá certo, mas insistimos até mesmo porque somos diariamente cobradas pelas instituições avaliadoras do nosso trabalho. Ou seja, a dimensão da experiência, ela vai contra essa dimensão, a essa forma de massificação. Ou seja, isso que a Anne falou, o que está acontecendo com a pandemia está acontecendo com o mundo inteiro, mas a forma como ela vai afetar um ao outro vai ser de formas muito distintas, ou às vezes nem vai afetar, porque lida com a dimensão do singular. E aí, como lidar com isso? A dimensão do singular, mas essa outra forma de cobrança, que é uma forma massificada, é um desafio muito grande. Mas acredito que existam formas em que a gente vai criando, talvez pequenas, de ir mudando isso. Um exemplo dessas formas, eu trabalhava no CAP da UFRJ e tinha um menino que ele não tinha diagnóstico nenhum, mas todo mundo criticava, dizendo que ele não aprendia, que ele era bagunceiro, que não tinha atenção e tal, e ele ficou reprovado em matemática, ficou em recuperação em matemática, e eu fui chamada, porque a professora de matemática não pôde aplicar a prova de recuperação, eu fui chamada para aplicar a prova. Enfim, era uma prova que não fui eu que fiz, não, era uma disciplina que não fui eu que dei, mas eu estava ali, e eu tentei fazer de uma forma que ele pudesse fazer a prova. Então, sentamos na sala, eu e ele, e eu pensei, vamos fazer da seguinte forma? Eu peguei, eram 6 folhas, gente, para um aluno do 3º ano do ensino fundamental. 6 folhas de prova. Eu peguei a prova, tirei tudo, porque eu já conhecia ele, eu sabia que ele era um menino que era ligado em tudo, ele, sabe, estava o tempo todo ligado em todas as coisas à sua volta. Então, eu peguei a folha, destaquei 6 provas e falei assim, João Cândido, vamos fazer da seguinte forma? Eu vou te dar uma folha, aí você faz ela toda. Depois eu te dou outra folha, você faz ela toda. Depois eu te dou outra. Ah, mas por que, tia? Eu não posso fazer tudo de uma vez? Vamos fazer desse jeito, a gente bola uma brincadeira aqui. Tá bom. Ele foi fazendo, e fez uma, depois fez outra, e fez outra. Ou seja, ele tirou pontuação máxima na prova. E foi um gesto pequeno, de dividir as folhas. Não estou dizendo que esse gesto aí vem essa dimensão do desejo de massificação. Ah, então eu vou fazer isso, vou dividir as folhas com meus alunos, com déficit de atenção, porque vai dar certo. Não sei. Depende, a forma como a gente vai conhecendo e vai lidando com os nossos alunos. Ou seja, são as brechas que a gente vai encontrando e vai produzindo outras maneiras de lidar com as singularidades numa proposta educativa que, às vezes, passa como um rolo compressor em cima dessas singularidades. Leide, já que você trouxe essa questão do gesto, né, eu acho que tem muito a ver aqui com o fechamento que a gente fez. E a pergunta de Ana, eu acho que até ao longo mesmo da conversa, essa questão do desconforto, que tem a ver com experiência, a gente acabou respondendo, né, na conversa, que onde há experiência não há conforto, não há comodidade, não tem como.
E trazendo a experiência para essa questão dos gestos, aí eu vou fazer leitura de uma expressão poética que esse encontro permitiu, né, que produzíssemos. Ver um gesto. Talvez ver seja um gesto de abertura, um gesto de escuta, um gesto de escrita, um gesto de acolhimento, um gesto de sentir, olhar para o previsto e ver sua imprevisibilidade, olhar para o que dizem certo e ver sua incerteza, olhar para o que parece cômodo e ver sua incomodidade, um gesto de olhar e ver de outros modos, para além de tudo que nos é dado. Essa expressão poética, ela teve como inspiração um trechinho de um livro do Carlos Scria, tá, que é um autor que nos acompanha muito, que ele pergunta assim: o gesto para quê? Para não esquecer-se do humano, para que o humano não se negue ao humano, para não esquecer que estamos vivos. Então, eu acho que a educação é bem esse caminho, né, dos gestos que a gente pode pensar, a partir dos gestos. Sim, e entender a nossa conversa como uma proposição, um convite. E aí eu uso o que Jorge Larossa, um convite que ele fez a gente há algum tempo, através de seus textos, que é o gesto de ver como se fosse a primeira vez. Ou seja, suspendendo o que já sabemos e os modos como sabemos ver nas nossas relações com a vida. É isso. Muitíssimo obrigada, meninas. 19h57, pontualíssimos. Como eu gosto. Quem foi meu aluno já sabe disso. Agradeço muitíssimo o trabalho de vocês, o belíssimo encontro que vocês forjaram com a gente. Nesse momento, a gente teve mais ou menos 70 participantes, é muito bom. E então, agradeço muito a presença e disponibilidade de vocês. Vou também informar que na semana que vem o convite é para nos encontrar de novo, quarta-feira que vem, 12 de agosto, no mesmo horário, para conversar com a Arina Martins, que é mestra em educação pela FPP e professora de salas de recursos em Niterói, orientadora pedagógica em São Gonçalo, e Luma Balbi, que é mestra em educação pelo PPG, também PPGEDU da FPP, psicóloga na Prefeitura Municipal de Aruruama e psicóloga na Prefeitura Municipal de Tanguá. Luma foi minha primeira orientanda de mestrado, então a gente fez muitos experimentos juntas. Luma permitiu muitos experimentos na orientação e na orientação coletiva, né? O trabalho das duas, apresentando também as pesquisas de mestrado delas, que foram feitas com pessoas surdas, em Rio Bonito e na Escola Municipal Paulo Freire, de Niterói. Então, acho que vai ser um encontro bem interessante. As meninas já estão se encontrando, vi até fotos delas, que estão preparando material, enfim. E é isso aí, a gente se encontra na próxima semana. Vamos nos cuidar e um abraço a todas e todos. Tchau, gente. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada obrigada. a todos. Tchau, boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, boa boa noite. noite. Bom final. Até semana que Tchau, vem. Maravilhoso. Tchau, saindo. Parabéns, meninas. Tchau. Parabéns. Foi muito bom. Tchau, obrigada. Beijo, gente. boa Valeu. noite. Obrigada, beijos. Beijos. Tchau, boa noite. UERJ, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Grupo de Pesquisa Vozes da Educação, PPG Edu,
Processos formativos e desigualdades sociais. Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Coletivo Diferenças e Alteridades na Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Formação de Professores. Curso de Extensão, modalidade virtual. Diferenças e Alteridades na Educação. Conversas, problemas e perguntas. Coordenação, Anelice Ribeto. Comissão organizadora, Dayana Pilar, Débora Madeira, Evelyn Montenegro, bolsista CETREINA, Juliana Pérez, bolsista IC, CNPq, Sara Busquet, gravação de vídeo, Dayana Pilar, edição, produção e voz, Sara Busquet. Agradecimento, Lean Uf.